A origem desse viés negativo, então, é atribuída a esse período, né, da Revolução Islâmica. E os americanos, eles receberam essa revolução de uma forma muito surpresa, né, porque o Irã, do Shah Reza Pahlavi, era um grande apoiador do governo americano, e os americanos tinham negócios lá, os americanos que moravam lá, eles viviam a parte do país, então eles não estavam sob a legislação do país, eles viviam em grandes comunidades, assim, que a lei era deles, enfim, e grandes negócios estavam envolvidos, com vendas de armas. Então, quando houve a Revolução Islâmica, houve esse corte abrupto, né, desse parque de diversões americano lá no Irã, e esse choque ligado à crise dos reféns, né, americanos, né, que catapultou essa demonização, né. Depois disso, os jornais americanos, eles começaram a publicar diversas reportagens que destacavam o radicalismo dos iranianos, que, enfim, tinha muitas imagens da época, as pessoas na rua protestando, e os jornais tratavam isso como uma perda, né, ou como os Estados Unidos estavam perdendo algo que era deles, a perda do Irã, né, eles usavam muito esse termo. E, segundo o Edward Said, a imprensa e os acadêmicos americanos gastaram muito tempo isolando, dramatizando, cobrindo, né, na verdade, o episódio do sequestro, que é um sequestro ilegal, obviamente, enquanto nada se falou sobre a brutalidade e a opressão do regime Pahlavi, né, que era, então, apoiado pelos Estados Unidos. A imprensa americana também perdeu a oportunidade nessa época de falar sobre o papel ativo americano no apoio à ditadura brutal do Shah, o envolvimento direto do governo americano na derrubada do primeiro-ministro iraniano Mossadegh em 1953, entre outras intervenções no país, né? Mas a questão é que a imprensa, não só americana, mas ocidental, reduziu toda uma religião milenar a um bando de lunáticos. Por ter estudado a cobertura de imprensa várias vezes, e agora que eu estou voltando, o que as pessoas veem muito é sempre ligado. O mundo árabe, o muçulmano, é sempre ligado à violência. Um temor, se sente um temor. Então eu percebo que se existe ainda uma incompreensão com relação ao Islã, e eu digo isso a partir do que eu vejo na mídia, eu vejo de aulas que são produzidas e compartilhadas em espaços como o YouTube, com erros grotescos, erros que não deveriam ocorrer, porque são questões históricas, não precisa nem de ter um conhecimento teológico para produzir esse conhecimento. Então eu percebo que há um desconhecimento muito grande, tanto dos termos, quanto do próprio tratamento da religião islâmica, que dirá do xiismo. Isso foi um estudo que eu fiz, inclusive, no meu mestrado, que era a questão do termo fundamentalista. E foi ali, naquele momento, que eu compreendi que o termo fundamentalista, ele é aplicado aos muçulmanos a partir da Revolução Iraniana. Então, quando ocorre a Revolução, a mídia não sabia nomear o que estava ocorrendo, e ela chama de fundamentalismo, os fundamentalistas xiitas. E é nesse momento, Lívia, que o termo começa a se tornar pejorativo para os xiitas, porque o termo fundamentalista, ele nasce entre os cristãos. E no primeiro momento que ele nasce nos Estados Unidos, entre os cristãos protestantes, é um termo que, quando nasce, é bem acolhido, mas depois ele passa a ser sinônimo de radicalismo, de intolerância, de pessoas atrasadas. Então, o termo nasce entre os cristãos, mas é aplicado depois aos muçulmanos, e essa aplicação desse termo, ela começa a perder o significado. Então, chega a um ponto que a própria questão fundamentalista também, o termo fundamentalista, passa a ser aplicado nos últimos tempos como sinônimo de terrorista.
Enfim, é muito complicado, né, essa visão que a gente tem, mas que eu acredito que vai mudar, que está mudando, e tem que mudar através da política, né?